Aleluias! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus! Aleluias! Que bênção nós estarmos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, em mais um momento proporcionado por Deus, para que nós venhamos nos colocar diante dEle, ouvir a sua voz, sentir a sua presença, falar com Ele e receber mais dEle. Amém? Glória a Deus. Eu preciso que você abra a sua Bíblia nesse momento, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 26, dos versículos 1 até o 5, e do versículo 12 em diante. Aleluias. Gênesis, capítulo 26. Glórias a Deus. Aleluias. Hoje pela manhã tivemos um culto tão maravilhoso aqui, tão abençoado, cheio da graça de Deus, tão cheio da presença de Deus. Aleluias. Aleluias. Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 26, versículo de 1 a 4. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora pule um pouquinho lá para o versículo 12, que diz o seguinte: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia colocado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque o Senhor agora nos deu lugar, e prosperaremos na terra. Amém? Diga comigo assim: prosperaremos na terra. Você que está em casa, que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode repetir isso: e prosperarei na terra, e serei abençoado na terra, em nome de Jesus.
Aleluias. Eu quero que você se assente um pouco. Nós tivemos aqui 4 dias nesse projeto de vida para 2021. E eu falei hoje pela manhã que todo aquele que quer construir algo, realizar alguma coisa na sua vida, senta, faz a planta, prepara, para depois começar a construir. Nós estamos no início de um ano, não sabemos o que nos reserva para frente. O que nós sabemos é o hoje, o agora. O futuro pertence a Deus, mas nós sabemos de uma coisa: se o futuro pertence a Deus, os nossos projetos nós iremos consagrar ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele determina todas as coisas. Foi por Ele, para Ele e através dEle que tudo foi feito. Nada do que se fez sem Ele. Agora, irmãos, nós temos para esse ano o tema Vivendo a Visão Perfeita. Na quinta-feira, a pastora Cíntia ministrou a palavra Recebendo uma Nova Visão. E ela falou lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que perseguia o povo de Deus, que matava, e essa era a visão daquele homem, quando ele caiu, indo a caminho de Damasco. A palavra de Deus diz para nós, se você pegar lá no livro de Atos e ler a história, e eu creio que você já leu, você vai ver que quando ele caiu, ele perdeu a visão. Que visão foi que ele perdeu? Aquela visão velha, aquela visão deturpada. E quando passou-se os dias, ele recebeu uma nova visão. A Bíblia diz que caíram como escamas dos seus olhos. E ele recebeu uma nova visão. E nós estamos aqui recebendo uma nova visão, uma visão ampliada por Deus, uma visão abençoada por Deus. Agora, na sexta-feira, a pastora Regiane falou sobre a visão também. E ontem nós tivemos aqui uma palestra muito abençoada. E hoje, eu quero dizer que o tema desta palavra é Eu vou viver a visão perfeita, ou vivendo a visão perfeita. A primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, a primeira coisa que você tem que perceber nesta noite é que visão é diferente de vista. Visão é uma coisa, vista é outra. Todo ser humano nasce com 2 olhos, mas nem todos nascem com uma visão ampliada, com uma visão abençoada, com uma visão de crescimento. Nem todos nascem com uma visão de sonhador, de pessoas que vão avançar. Por quê? Porque esta visão que eu estou falando não é uma visão natural, mas é uma visão sobrenatural. É uma visão que nós só podemos encontrar em Deus. É uma visão que nós só podemos encontrar em Deus. Não adianta eu buscar, eu vou conseguir obter uma visão material através dos estudos, buscando, procurando me capacitar, procurando estudar, fazendo alguma coisa, mas a visão sobrenatural, a visão que amplia os nossos horizontes, só vem de Deus. Não adianta você buscar em outro lugar a visão perfeita. A visão perfeita só quem pode dar é Deus. Agora, a segunda coisa que eu quero que você entenda: eu preciso ter uma visão perfeita, amém? Eu preciso ter
uma visão perfeita se eu quiser avançar, como diz a palavra de Deus, na terra dos viventes. Eu preciso ter uma visão perfeita, eu preciso buscar essa visão, eu preciso ampliar a minha visão. Agora, se eu preciso, e só é Deus que tem a visão perfeita, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, meus irmãos, olhando para a palavra de Deus, é alinhar-me com a visão de Deus. Amém? Diga comigo, eu preciso me alinhar à visão de Deus. O que é alinhar-se? É entrar na linha. Amém? Eu não sei se alguém aqui já teve algum terreno grande, já teve a oportunidade de cavar, fazer uma cerca. E quando a gente ia fazer cerca, né? A gente passava uma linha, ia cavando os buracos, e após cavar o buraco, colocava um mourão aqui no início e o outro aqui no final. Esticava-se uma linha de lá para cá e vinha colocando os mourões e alinhando cada um, colocando na mesma linha, de forma que depois, quando você olhava, eles em fileira, parecia que só tinha um, porque eles estavam perfeitamente alinhados. Sabe o que eu entendo com isso? Alinhar-me à vontade de Deus é entrar na linha, entrar naquilo que Deus quer para mim, entrar no projeto que Deus fez para mim. Não é Deus quem tem que se alinhar a mim, sou eu quem tenho que me alinhar a Deus. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Ai, Senhor, é porque eu quero isso, mas será que é da vontade de Deus? Ai, Senhor, porque esse ano eu vou fazer isso e tal, mas será que é da vontade de Deus? Irmãos, aprenda que enquanto nós não nos alinharmos com a vontade de Deus, nada acontecerá na nossa vida daquilo que Ele tem preparado para nós. Sabe, Deus havia dito para Abraão: olha, Abraão, eu farei bendita em ti todas as nações, eu abençoarei, em ti eu abençoarei todas as nações. E aí vem Isaac. Isaac está dentro da visão de Deus. Olha só, quando você lê o versículo 2, você vai entender isso. A Bíblia diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Amém? Não desças ao Egito. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Isaac, não faça o que você está querendo fazer. A palavra de Deus me chama e nos chama a atenção nesta noite, que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, Deus está mostrando o caminho para a gente. Deus está querendo que nós nos alinhemos a Ele, e nós estamos teimando. E nós estamos dizendo: não, Deus, mas eu quero ir para o Egito. E Deus está dizendo: Isaac, não vá para o Egito. Raimundinho, não faça isso. Francisquinho, não faça isso, né? Ou mais aqui, mais amigável, Mundica. Mundico, não faça isso, meu filho. Aí o Mundico está lá batendo o pé: não, mas eu quero é isso. Ei, quantas vezes nós não estamos querendo que Deus se alinhe à nossa vontade, à nossa visão? Quantas vezes nós não estamos como meninos mimados, batendo o pé e dizendo para Deus: mas eu quero é isso. Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança lá em Barbacena, a gente tomava muito açaí,
E eu nunca havia tomado açaí azedo. E um dia eu, pela parte da noite, inventei de tomar açaí. E a minha mãe disse: olha, não tome esse açaí que está azedo. Aí, é claro que eu não falei isso, mas se fosse hoje eu ia dizer: ah, mamãe, não dá em nada, né? Não dá em nada. Aí tomei o açaí azedo. Escute só o que eu já havia tomado. Vê se tem cabimento um trem desse. Eu era menino, como todo menino, era uma benção. Não era uma bênção, era uma benção. Eu havia subido no jambeiro, tinha comido uns 5, 6 jambos. Cheguei em casa, tomei um pouco de suco de cupuaçu. Tinha umas rodelas de abacaxi, eu comi. E aí de noite, eu encasquetei que queria tomar açaí azedo. E a mamãe brigando comigo: ah, eu vou colocar açúcar e vou tomar. Coloquei açúcar e tomei o açaí azedo. Ah, meu irmão, foi dose. Passei a madrugada lá, no trono. E a barriga doía. Sabe, eu não podia ter evitado isso, né? Podia ter evitado. Às vezes Deus está dizendo para nós: não toma açaí azedo. E a gente está lá, né? Eu vou tomar. Eu quero açaí azedo. Se tiver alguém nos acompanhando aí no YouTube, em outro lugar, em outra cidade, nós estamos no Pará, e aqui no Pará tem muito açaí. Às vezes nós não queremos nos alinhar. Deus vem e fala com Isaac: Isaac, não desças ao Egito. Não vai para lá. Ei, alinhe-se à minha vontade. A minha vontade é perfeita para ti. Aquilo que eu tenho preparado para ti é melhor do que aquilo que tu estás pensando. Amém, irmãos? Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos nos alinhar com a vontade de Deus. Nós queremos ficar, lembra que eu falei no início? Queremos ficar aquele único morão que fica fora da linha. Fica olhando para fora assim, ó. Às vezes a gente quer ficar assim. E Deus está nos chamando, nos direcionando, dizendo: é aqui que eu quero que você fique, é aqui que eu quero que você, aqui eu vou te abençoar. Eu não tenho compromisso contigo na tua visão, mas na minha visão para ti eu tenho compromisso. Amém? A segunda coisa que eu entendo, a primeira é: alinhe-se à vontade de Deus, à visão de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu não estou imune aos problemas. Amém? Você está entendendo? Mesmo alinhado à visão de Deus, eu não estou imune aos problemas. No ano passado nós fizemos o nosso projeto de vida, foi uma bênção. Fizemos a conferência, foi uma bênção, e tudo parecia ir bem. De repente veio a tal da pandemia e parou tudo, né? Parou tudo. E nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos permitia fazer. Nós continuamos realizando cultos, nós continuamos fazendo a obra de Deus. Criamos uma hashtag: Terceira IEQ não para, né? Quem lembra disso? Terceira IEQ não para. E não paramos, mas sempre dentro daquilo que Deus estava estabelecendo para nós. Porque quando a gente sai fora, irmãos, a gente fica à mercê. Agora, quando nós estamos na visão de Deus, escute só o que aconteceu. Abimeleque ficou com inveja de Isaac. E por que ele ficou com inveja de Isaac? Porque Isaac estava na visão de Deus. Isaac estava sendo abençoado. Isaac começou com uma ovelha, daqui a pouco Isaac já tinha 10 ovelhas, daqui a pouco Isaac já tinha 100 ovelhas e tinha servos e servas. E ele estava crescendo e ele estava ampliando seus horizontes.
E o Abimeleque chamou Isaac e disse: olha, aparta-te de nós, vai-te embora daqui, porque tu já está ficando muito poderoso, tu está sendo muito abençoado, e nós não estamos, e o negócio vai pegar para o teu lado. Ei, entenda uma coisa, mesmo no centro da vontade de Deus, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. Agora só tem uma coisa: se nós estamos alinhados à visão de Deus, podem vir os problemas, podem entulhar os teus poços, podem cortar o teu emprego, pode acontecer o que acontecer. Se você estiver alinhado à vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Amém? Vai acontecer. Está aqui o Isaac. Ele foi lá, limpou o poço que era da época de Abraão. O poço, naquela época, a água era um tesouro natural, mas era um tesouro, a água era até era uma fonte vital para as pessoas da época. Água boa. E aí vieram os pastores de Gerar e entulharam os poços. Os filisteus entulharam os poços de Isaac. Isaac vai e cava outro poço, o poço da água. Eles vêm de novo. A Bíblia diz que movidos de inveja. Irmão, se tem uma coisa que acaba com a nossa vida, é a inveja dos outros. Perturba a nossa vida, tira muitas das vezes a nossa paz, faz a gente ficar quase no tutano, não é nem na carne, é quase no tutano. Por quê? Porque quando as pessoas estão com inveja, elas procuram te maltratar, elas procuram, te denegrir a tua imagem, elas procuram te colocar para baixo. Muitas das vezes é o teu vizinho, muitas das vezes é alguém no teu trabalho, muitas das vezes é alguém que se diz teu amigo, mas por trás mete a faca. É a inveja que vem e tenta te derrubar a qualquer custo. O Isaac foi assim. Os pastores iam lá, entulhavam, jogavam bagulho para dentro dos poços. Aí Isaac, quem sabe os pastores de Isaac diziam: olha, chefe, entulharam mais um poço ali. Puxa, hoje quando a gente foi fazer, não te preocupa não, vem aqui, marca aqui, cava bem aqui. Aí os pastores cavavam, dava água. Amém? Escuta o que eu vou falar para você. Pode quem se levantar contra você, se você estiver no centro da vontade de Deus, alinhado à visão de Deus, tudo que fizerem vai cair por terra, porque Deus vai garantir a tua vitória, aonde você estiver e aonde Ele te mandar. Ele garante a sua vitória, Ele garante a palavra dEle acontecendo na tua vida. Pode entulhar os poços. Sabe o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que desistir de te perturbar, eles vão ter que desistir de te amaldiçoar, eles vão ter que desistir de te invejar, porque aonde você vai, tem água. Você vai para cá, cava, dá água. Aí o cara cava no lado, não dá água. Não sei se você já viu isso. Aí eu vou me entulhar, deu água no dele, no nosso não deu. Aí vai para cá, cava aqui, dá água. Teve uma hora que eles tiveram que parar de perturbar Isaac. Isaac disse: olha, agora o Senhor nos deu um lugar, deixa a gente quieto aqui, deixa a gente continuar na vontade de Deus, deixa a vontade de Deus continuar acontecendo na nossa vida, porque é isso que eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para minha família. Eu quero viver o que Deus tem preparado para mim. Apesar de muitas das vezes nós recebermos esses ataques que parecem ser fulminantes, Ataques que vêm contra nós tentando nos destruir, tentando nos amedrontar. E quando eu digo ataque, eu não digo só ataque físico, eu digo ataque espiritual, eu digo ataque na tua saúde, no teu bem-estar, no teu emocional. Nós somos atacados de todos os lados. Mas quer saber de uma coisa?
Se você estiver alinhado à vontade de Deus, não te preocupa, os ataques não irão te vencer, os ataques não irão te derrubar, os ataques não irão te destruir. Amém? Glória a Deus. Pastor, e como eu faço para viver a visão perfeita? Como eu faço para me alinhar à visão de Deus? Ah, irmão, só tem um jeito, é conhecendo Ele. Procurar conhecer a Deus, procurar fazer a vontade dEle, procurar ter intimidade com Ele, procurar saber o que Ele quer para a minha vida. A palavra de Deus diz assim, olha, o homem faz planos, projetos, mas a resposta certa vem de Deus. Muitos dos projetos que nós estamos colocando aqui, quem sabe, eu não sei se você orou e disse, Deus, coloca na minha mente tudo aquilo que o Senhor quer para mim, para este ano, para que eu possa viver realmente aquilo que o Senhor tem para mim. E eu falei pela manhã o seguinte, para você conhecer uma pessoa, você tem que desenvolver intimidade com essa pessoa. Não adianta você querer conhecer alguém de longe, você nunca vai saber como é essa pessoa. Você olha para a pessoa, parece que a pessoa tem uma cara ranzinza, dura, e aí de repente quando você começa a se comunicar, começa a ter mais intimidade com aquela pessoa, você descobre que é só aquela cara. O coração daquela pessoa é maleável, é mole, é afável, sabe? Você descobre isso, mas você só descobre chegando perto. Escute só, irmãos, deixa eu falar um negócio para você, um segredo para você. Hoje tem gente que quer conhecer a vontade de Deus, mas quer ver Deus de longe. Quer ver Deus de longe. Não tem intimidade com Ele, não procura buscar Ele, não procura adorar a Ele. Quer conhecer Deus de longe. Ai, como é que é Ele, hein? Como é que é? Ah, tá, Deus é assim, assim, assim. Ah, que bom. Oh, glória a Deus. Aí fica só na experiência dos outros. Não tem experiência própria. Não tem intimidade com Deus. Não busca ter intimidade com Deus. Não busca orar, não busca adorar, não busca. Nunca vai conhecer a Deus. Eu falei aqui pela manhã, eu contei um testemunho, ou um testemunho, sei lá, testemunho, de que há algum tempo, alguém chegou comigo, vindo de outro lugar, e aí, conversando comigo, ele disse, pastor, é incrível como o senhor é totalmente diferente do que me disseram. Aí eu pensei e disse, eita, fiz besteira. Como pecador que sou, como homem errante que sou, muitas vezes, só comigo eu disse, fiz besteira, eita lasqueira. Mas o que foi, irmão? Não, pastor, porque sempre me disseram que o senhor era assim, assim, assim. O senhor era isso, isso e isso. E o senhor sabia que eu falava com o senhor na rua, mas dentro de mim eu tinha um pouco de receio, tinha um pouco de ódio, um pouco de raiva do senhor, porque o que eu conhecia do senhor era aquilo. Aí eu falei, vala. Ele disse, irmão, e agora? Você está mais ou menos uns 6 meses aqui na igreja comigo, às vezes anda comigo, conversa e tal, o que o senhor descobriu de mim? Eu sou aquele cara nojento mesmo. Não, porque se eu for, eu tenho que me corrigir. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa que a gente está abafando, né? E a gente nem é lá essas coisas. Eu falei, não, se for, me fala para eu procurar me corrigir. Aos poucos Não, pastor. Não é, pastor. O senhor é bacana, sabe? Só muitas das vezes o senhor, é o jeito que o senhor fala, que parece que o senhor é meio duro, mas não é. Eu disse, amém, Jesus, bens a Deus, como diz a irmãzinha lá, né? Bens a Deus. Às vezes as pessoas têm um pré-conceito de você e de mim, porque alguém falou mal de você, alguém falou mal de mim para você. Tem pessoas que não conhecem a Deus porque não procuram conhecer de perto, e fica sabendo só aquilo que os outros falam
para ele ou para ela. Mas quer saber de uma coisa? Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Desenvolve uma intimidade com ele. Amém? Pastor, como eu desenvolvo essa intimidade? Tem 3 pontos que eu quero falar aqui bem rápido. O primeiro ponto é: fale com ele. Nós temos 3 tipos de adoração: a adoração falada, expressada em palavras. É aquela adoração que você diz: Tu és o meu Deus, Tu és o meu amado, Tu és o meu Senhor, o amado da minha alma, o Deus da minha vida, o meu refúgio, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu broquel. Tu és o meu Deus, o amado. Aí você está falando, proferindo palavras para Deus. E olha, eu quero que você entenda uma coisa: quando você começa a falar isso da parte de Deus, ele fica de pé. Diz a Bíblia que ele fica de pé, ouvindo aquilo que você está falando dele. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você adorando lá na sua casa, você, irmã, lavando louça, né? Lá, pega o bombril, pega a bucha com sabão e está lavando lá a xícara. Oh, glória a Deus, Tu é maravilhoso, Pai. Obrigado por esta comida, obrigado por esse filé, ou por esse ovinho, né? Não interessa. Obrigado. Aí Deus fica de pé: olha, minha filha, abençoa. Eu vou te abençoar, minha filha. Tu é uma filha amada. Qual é o pai? Agora o pastor Miguel está todo bocó que ele vai ser pai agora, e eu vou ser avô. Oh, glória. Né? Qual é o pai que não fica todo babado quando o filho chega, dá um abraço e diz: pai, eu te amo? Nem pensa até. A gente fica tudo besta, né? Papai te ama, meu filho, também. Ô, nininho lindo, né? A gente fica assim. É assim que Deus fica comigo e com você. A oração expressada em palavras, a adoração expressada em palavras. Quando você faz isso, você toca o coração de Deus, e a vontade de Deus, a visão de Deus é revelada para você. Ei, ninguém revela segredo para quem não tem intimidade. Amém? Você está compreendendo isso? Ninguém revela. Se eu tiver algum segredo, jamais eu vou contar para alguém que eu não tenho intimidade, que eu não conheço, que eu conheço de longe, de vista. Conto nada, tá louco? Às vezes, porque a gente conhece, a gente conta. Quando a gente vê a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, todinho já sabe. Ué. Imagina se eu for contar para alguém que eu não conheço. Não é verdade? Então nós temos que aprender a adorar a Deus, a buscar a visão dele através da adoração. A segunda, a adoração cantada. Ainda há pouco nós cantamos algumas canções aqui, canções de adoração ao Deus. E quando nós juntamos todos os instrumentos, a banda, e formamos a música completa, é algo tão maravilhoso, algo tão tremendo, algo tão esplendoroso. É outro momento que o Pai fica de pé para ouvir aquilo que é feito do coração, expressado em uma canção. Amém? O Pai fica de pé. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E aí a gente vai adorando, a gente vai cantando, e a gente vai sentindo a presença de Deus. E quanto mais você vai cantando, quanto mais você vai adorando, escute só o que é que os psicólogos e os especialistas dizem. Eles dizem que quando a gente vai na igreja, que a gente começa a cantar, a gente entra em transe. Diz que a gente entra em transe daí. A gente sente a presença de Deus, amém? Quem se permite sentir a presença de Deus, sente a presença de Deus, e é aí que a gente extravasa. E é aí que o Pai também se revela para nós.
É aí que Ele trabalha na nossa vida, é aí que Ele fala conosco. E a terceira coisa é através de atitudes. Irmãos, as tuas atitudes estão levando Deus a te revelar o seu melhor para você. Você já parou para pensar se as suas atitudes têm feito Deus se revelar para você? Às vezes as nossas atitudes estão afastando o coração de Deus. Deus está presente aqui neste lugar, amém ou não amém? Em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. E se há uma coisa que nós podemos entristecer num piscar de olhos, é o Espírito Santo de Deus. Através das nossas atitudes. Pequenas coisas entristecem o coração de Deus. Pequenas atitudes muitas das vezes irracionais, entristecem o coração de Deus. Nós temos que aprender a tomar atitudes que agradam o coração de Deus. Por exemplo, atitude de ouvir a sua voz. Foi o que Isaac fez. Isaac ouviu a voz de Deus. Quer outro homem que ouviu a voz de Deus? Moisés ouviu a voz de Deus. No primeiro momento Moisés não entende, Moisés questiona com Deus, mas depois ele compreende e ele vai seguir o plano de Deus para a vida dele, que não foi nada fácil, mas foi conhecido como um homem, o único homem que viu o vulto de Deus de costas, foi Moisés. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus escondeu o corpo dele. Olha só que coisa tremenda. Vamos lá para Enoque. Enoque tinha atitudes que agradavam o coração de Deus. E Enoque foi trasladado. Não é isso? Trasladado. Vamos lá para Elias, grande profeta de Deus. Ouvia a voz de Deus, fazia o que Deus ordenava. E foi levado aos céus num redemoinho. Eu já ouvi alguém dizer que ele foi levado no carro de fogo. Não. Carros e cavaleiros de fogo separaram Elias de Eliseu, mas Elias subiu no redemoinho. Jesus levou ele. Abraão seguiu a vontade de Deus, fez a vontade de Deus. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse meio que eu tenho algo melhor e maior para ti. E Abraão saiu de lá e foi para onde Deus, ele não sabia nem para onde ia, foi para onde Deus mostrou, e lá Deus o abençoou. A sua esposa não podia ter filho, lá ela teve filho. Você está entendendo, irmãos? Quando nós nos colocamos, praticamos atitudes que alegram o coração de Deus, Ele faz com que vivamos a sua visão perfeita para nós. Não é a minha visão, é a visão de Deus para a minha vida. Se você quiser viver a visão perfeita, faça isso. Faça isso. Tenha intimidade com Deus. Busque conhecer a Deus. Alinhe-se à vontade de Deus. Diga: Deus, eu quero entrar no teu alinhamento, Pai. Eu quero entrar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero ter o meu sonho pessoal. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero entrar naquilo que o Senhor preparou para mim. Porque o que Ele tem preparado para mim e para você é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós queremos. Muitas das vezes aquilo que nós queremos vai até nos jogar para baixo, mas aquilo que Deus quer sempre nos joga para cima. Amém? Então,
Alinhe-se à vontade de Deus, faça a vontade de Deus, tome atitudes que alegrem o coração de Deus, que aí Ele vai revelar a visão dEle para cada um de nós. E essa visão, que é a visão perfeita, é ela que nós temos que viver em 2021. Procure ter a visão de Deus e não a sua visão. Procure entrar naquilo que Deus tem para você e não naquilo que você quer. Tem gente que disse esse ano o seguinte: amanhã nós teremos Assembleia Geral, nós estaremos aqui escolhendo a liderança, orando. E aí tem gente que diz assim: não, eu não me vejo trabalhando na obra de Deus, eu não me vejo fazendo nada. E aí às vezes Deus está dizendo: meu filho, você é tão inteligente, você é tão capaz, eu te quero fazendo alguma coisa na minha casa, eu te quero fazendo alguma coisa na minha obra, mas a pessoa sempre está com o pé atrás. E muitas vezes Deus tem coisas tão maravilhosas preparadas, mas a pessoa não vive, porque decide ficar olhando para trás, decide ficar andando naquilo que ela quer e não naquilo que Deus quer. Decida andar na vontade de Deus, decida fazer aquilo que Deus tem preparado para você, decida agradar o coração de Deus, decida ter intimidade com Deus, decida ouvir a voz de Deus, decida descobrir aquilo que Deus tem para você. É você quem decide, irmãos. Ontem na palestra aqui, a Nilda falou o seguinte, a dona Nilda falou o seguinte: o sucesso depende de você. Não adianta, sabe, não adianta você querer sentar, e eu tenho falado isso aqui muitas vezes, não adianta você sentar numa cadeira, esticar as perninhas e ficar esperando a bênção. Não estou esperando uma bênção, eu estou esperando Deus me abençoar. Não adianta. Amém? Tem gente que fica assim, e aí se frustra, no nosso linguajar, quebra a cara, porque está querendo fazer aquilo que o seu coração, que o seu eu está pedindo. Mas experimenta fazer o que Deus está mandando você fazer. Você vai ser muito mais abençoado, você vai ser muito mais próspero, em nome de Jesus.